Papo cabeça sobre inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Esse assunto ele é provocativo e extremamente importante para a gente ter uma sociedade funcionando cada vez melhor. E para falar sobre isso, eu recebo hoje meu amigo Alex Duarte, que é educador social. Que prazer, doutor Fernando, estar com vocês aqui, falando de um assunto muito importante, porque são pessoas que muitas vezes a gente deixa para trás, né? Se a gente for pensar hoje, nós temos 46 milhões de pessoas no mundo, no Brasil com deficiência, no mundo é 1 bilhão de pessoas, e as pessoas com deficiência intelectual, que muitas vezes a gente acaba olhando para elas como café com leite, ou como se elas não tivessem as mesmas capacidades. E elas têm, desde que a gente acredite e dê as oportunidades. Bom, gente, vocês já perceberam aqui que o papo vai ser realmente quente. Eu peço que você dê um like aqui, escreva seus comentários, que eu, Alex, a gente vai ler, vai responder para vocês e principalmente compartilha isso, porque é importantíssimo levar para frente esse tipo de informação. O Alex Duarte, ele é formado, graduado em comunicação social, ele é especialista em pedagogia clínica e institucional, ele é pós-graduado em neurociência e educação e fundador do Instituto Cromossomo 21. E eu quero começar a nossa conversa exatamente nesse ponto. Alex, o que motivou você criar o Instituto Cromossomo 21? Doutor Fernando, eu costumo dizer que eu comecei do avesso, porque eu sou diretor de cinema, né? Fiz carreira quase 10 anos como diretor de cinema, e há 15 anos atrás eu conheci uma jovem com cromossomo a mais, com síndrome de Down, que é a Adriele. E ela mudou completamente a minha jornada, para sempre. Naquela época eu trabalhava como repórter de redação de jornal impresso, trabalhei durante 7 anos em São Luís Gonzaga, minha cidade natal, e eu fui incumbido de fazer uma matéria sobre uma jovem com síndrome de Down que passou no vestibular para nutrição, sem cotas. Bom, eu sou de uma geração 90 que não estudou com pessoas com deficiência, então as minhas referências sobre síndrome de Down eram muito rasas. Eram, na verdade, dos manuais, glossários, livros que me ensinaram que pessoas com síndrome de Down aprendem menos do que nós, pessoas comuns. Quando eu fui entrevistar a Adriele, eu fui lá cheio de preconceito, porque eu achava que ou ela ganhou uma bolsa para estudar, ou na verdade alguma coisa estranha tinha acontecido ali, mas por méritos dela não era possível. E quando ela sentou na redação, na verdade quem foi entrevistado fui eu. E a primeira pergunta que a Adriele me fez foi: Alex, você tem um melhor amigo? Eu respondi: tenho. Por quê? Porque eu não tenho. Ninguém me convida para sair, Alex. A única pessoa que é minha amiga é quem está aqui do meu lado, que é minha mãe, ou as minhas irmãs. Mas sabe esses amigos que te convidam para sair, que visitam a tua casa, que se preocupam com a tua existência? Eu não tenho isso na minha vida. Eu queria saber se você topa ser o meu melhor amigo. Cara, quando veio aquela pergunta, doutor Fernando... Bom, foi um convite na lata, né? Exato, e aí a gente se questiona, né? As relações humanas, as amizades se constroem por afinidades, nunca por convites assim. E a Adriele me fez um convite que era muito provocativo. E eu pensava, primeiro, eu tô aqui de frente para uma jovem com síndrome de Down e está me mostrando exatamente o contrário do que eu aprendi sobre síndrome de Down. Alguém capaz, né, com pensamentos super rápidos, tendo uma dicção maravilhosa. Como assim eu aprendi errado? Então, a partir dali, eu comecei a conviver com a Adriele. E essa convivência com a Adriele dia a dia, depois desse convite, transformou minha vida. Eu vi ali uma possibilidade de contar essa história nos cinemas. Foi aí que eu escrevi um filme longa-metragem, que é o Cromossomo 21, que estreou em 2017, foi onde a gente se conheceu na Fátima Bernardes, né? Sim. E lá a gente lançou o filme nos cinemas de forma comercial, que é uma história de amor sobre uma jovem com síndrome de Down e um cara sem a síndrome. E a partir dali eu comecei a dar palestras pelo Brasil e eu vi que existiam milhares de Adrieles pelo Brasil, pelo mundo, desempoderadas, que eram adultas, queriam ser adultas de fato, mas não conseguiam, porque existia uma zona de proteção, que não acreditava nessas pessoas, né? Que colocava um limite, um teto. A autonomia, o protagonismo sempre ficava num discurso social, nunca na prática. Então, a partir dali, eu comecei a migrar para essa área da educação, me especializar nessa área e vi que tinha muito trabalho a se fazer para quebrar essa crença, que é a crença do capacitismo, né? O capacitismo, para quem está nos assistindo aqui, é o preconceito e a discriminação social para quem tem algum tipo de deficiência. Assim como a gente usa os termos de opressão, machismo, homofobia, enfim, o capacitismo é esse termo que a gente usa para estudar e mostrar como que acontece esse preconceito com as pessoas com deficiência, presumindo, olhando para ela a incapacidade. Quando a gente olha para alguém com deficiência e não dá absolutamente nada para ela porque a gente foca na deficiência. Fala um pouquinho para a gente também sobre o Cromossomo 21. Você falou da Expedição 21, eu já entendi o início do projeto, enfim, ele é carregado de muita verdade, né? É uma história real.
Não foi uma pessoa que estava estudando num livro e de repente pensou, puxa vida, eu posso ajudar o mundo. Não. O mundo veio até você e te deu quase que um tapa na cara. Falou, olha, presta atenção e a gente tem que mudar, tem que fazer alguma coisa diferente. Perfeito. O Cromossomo 21 foi um trabalho ficcional, né, doutor? Eu escrevi, não é uma verdade, é uma mentira. É uma história de amor que eu coloquei no papel e a gente roteirizou e virou uma ficção e foi para os cinemas. A Expedição 21 Sim. é um segundo trabalho, que é um trabalho de pesquisa mesmo, né? Quando eu percebi que adultos com síndrome de Down poderiam, inclusive, morar sozinhos, alcançar autonomia dentro das suas condições, eu pensei, cara, a gente precisa criar um projeto onde a gente beneficie isso. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos confinar essas pessoas numa casa e nessa casa simular, de fato, uma sociedade que é inclusiva, que aposta, que autoriza, que acredita. A gente está acostumado a fazer o quê? A falar que não é capaz, que vai demorar para falar, que essa pessoa que não tem condições, e ela escuta isso a vida toda. Como é que nós, você que está nos assistindo aqui, como é que você vai aprender de fato, ouvindo todos os dias que você não é capaz? E as pessoas com síndrome de Down escutam o tempo todo que não são capazes. Então, eu vi que a Expedição 21 era a oportunidade única de focar nas habilidades e nas competências. E a partir disso, a pessoa conseguir ter autoestima o suficiente para se empoderar, inclusive melhorar a sua cognição. Sim, em termos de representatividade, assim, de que forma você... Bom, enfim, o filme e a própria imersão apoiaram a luta e apoiam a luta dessas pessoas. Eu acredito que tanto o cinema quanto o entretenimento ele tem uma forma muito potente de provocar a reflexão das pessoas, né? Quando a gente faz um trabalho como esse, que não é só de cunho de entretenimento, mas de inclusão social, você faz com que a sociedade tenha a oportunidade de ver pessoas com deficiência no cinema, né? A Adriele, por exemplo, ela não cresceu na vida dela olhando para fora e encontrando pessoas como ela no outdoor, na novela, né? E pessoas com deficiência também querem ser vistas, é o que a gente chama de representatividade. Então, tanto o filme quanto a Expedição 21 é uma forma de dizer, peraí, eu existo, eu estou aqui, eu também quero me sentir representado, eu também quero protagonismo. Agora, como educador social, você acredita que essa construção dessa cultura de inclusão, ela tem que seguir esse caminho? Eu acredito que sim, doutor Fernando, porque a gente cresceu olhando para a inclusão como um problema, como caridade, nunca como força e como potência. Por que a gente é assim? Porque nós crescemos acreditando que a nossa espécie ela tem que ser uma espécie perfeita, né? Tudo aquilo que é diferente de nós, automaticamente a gente se afasta. Até mesmo a ciência explica um pouco isso, né? Sim. Que o nosso cérebro muitas vezes faz isso, opa, diferente de mim, eu vou me afastar. E a gente tem um conceito de que deficiência, o contrário da palavra deficiência é o quê? É eficiência. E na verdade não é. O contrário de eficiência é ineficiência. Não há um contrário para deficiência, porque o conceito de deficiência é o quê? A nossa espécie Homo sapiens. Você nasce com uma deficiência ou você adquire ao longo da vida. Ponto. Só que o que acontece? A gente aprendeu a achar que tudo aquilo que é diferente de nós atrapalha ou presume incapacidade. E isso é por conta do capacitismo. Todos somos vítimas do capacitismo. Todos somos capacitistas? Sim. Como é que a gente muda? Se desconstruindo. A gente tem que querer mudar. A gente tem que olhar para a nossa espécie com mais carinho, com mais respeito, com mais amor, né? Com mais afeto. E como é que a gente faz isso? Convivendo com pessoas com deficiência. Agora, eu vou aproveitar essa deixa que você apresentou para mostrar o seu novo livro. Exato. São quantos livros já, Alex? Esse aqui é o quarto. É o quarto livro. Isso. E o título é bem esse, né? Capacitista em Desconstrução. Isso é um título pedagógico, que realmente ele já mostra aqui um conceito que precisa ser trabalhado. Bom, a gente já pode comprar esse livro, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Perfeito. Por favor. Capacitista em Desconstrução, na verdade, traz a minha própria história de desconstrução, né, doutor Fernando? Porque eu sou um capacitista e a gente não deve ter medo de se sentir preconceituoso em relação às pessoas com deficiência, porque nós somos vítimas desse sistema que nos ensinou a ser assim. No momento em que eu tomo consciência, peraí, eu reproduzo nomenclaturas erradas, eu excluo pessoas com deficiência, eu não sou amigo de pessoas com deficiência, eu começo a revisar, fazer uma revisão educacional para que eu possa mudar as minhas atitudes em relação a elas. E como é que a gente faz isso? Primeiro, tendo uma escuta profunda. O que é essa escuta profunda? Ouvir pessoas com deficiência, né? Estar do lado de pessoas com deficiência. Você que está nos vendo aqui, quantas pessoas você segue? Pessoas com deficiência. Há milhares de pessoas com deficiência que estão mostrando a sua potencialidade e sendo protagonista. Se eu sigo pessoas com deficiência, eu começo a visitar lugares e narrativas que antes eu não conhecia. E aí eu começo a quebrar esses preconceitos. O livro Capacitista em Desconstrução, ele é um manual bastante completo que foi feito com a ajuda de pessoas com deficiência para a gente identificar
o capacitismo no ambiente da ciência, o capacitismo no ambiente educacional, da empresa e como combater isso. A gente está aqui com o Dr. Fernando, que é uma das maiores referências, né, médicos aqui no Brasil. E, doutor, a gente tem uma medicina ainda que é capacitista, que é preconceituosa, né? Infelizmente, ainda a gente... Sim. E quando você fala, por exemplo, do caminho da caridade como algo para se quebrar isso, ainda assim acaba sendo um caminho... Bom, já é um caminho, já é um passo nessa direção, mas ainda é um caminho que carrega preconceito. Muito. Porque a caridade é uma coisa boa e deve ser feita, não há dúvida. Mas eu consigo perceber em todo esse material, em todos esses projetos e na realidade, tocando nas pessoas, que tem uma coisa além disso. É realmente respeitar o diferente e perceber que a nossa forma de julgar, ela muitas vezes ela está completamente errada. Exatamente. Nós temos uma tendência muito grande de julgar as pessoas, né? E a pessoa com deficiência, ela já vem com esse rótulo estampado no rosto, muitas vezes pela parte física, né, que já denuncia que ela tem uma deficiência, ou pela parte intelectual. E a pessoa com deficiência intelectual é uma das mais marginalizadas. Por quê? Porque é aquela que muitas vezes não consegue se defender, aquela que não consegue se posicionar. Hoje você vê a pessoa com deficiência física conseguindo se autodeterminar na internet, na sociedade, conseguindo conquistar empregos, inclusive, de liderança, tendo um plano de carreira. As pessoas com deficiência intelectual, se não tem um apoio individualizado, alguém que apoie elas ficam para trás. Elas têm essa manipulação. Então, o Cromossomo 21, o Instituto, ele vem muito com essa ideia de a gente poder entender que qual é a acessibilidade de uma pessoa com deficiência intelectual hoje, doutor Fernando? É a linguagem simples. Porque através da linguagem simples, eles vão se comunicar conosco e vão se empoderar e vão ter uma vida autônoma dentro das suas condições. Isso é muito importante, né? Porque a gente já imagina aqui, a gente fala em deficiência, pessoa com deficiência, você já imagina aquele símbolo de uma pessoa sentadinha numa cadeira de rodas, você pensa em arranjos arquitetônicos, não é verdade? Uhum. Mas e em relação à deficiência intelectual? A gente não se faz essa pergunta, não é cultural se fazer essas perguntas, né? Quando a gente fala em deficiência, a gente pensa primeiro acessibilidade arquitetônica, o deficiente físico, pessoa com deficiência física, né? Precisa de uma cadeira de rodas para poder ter o direito de ir e vir. A pessoa com deficiência intelectual, como é que ela vai, de fato, ter inclusão? Na Expedição 21, o que a gente faz? Lá a gente torna aquele ambiente um lugar acessível na sua linguagem. Se eu tenho uma linguagem simples, ela vai entender. Para que as pessoas entendam melhor, eu vou dar um exemplo bem rápido. Um edital. Quantas vezes nós tivemos dificuldades de entender um edital, né? Que está ali com uma linguagem super técnica. Como é que a gente faz? Tem como mudar esse edital? Tem, se a gente coloca uma linguagem simples para ele, eu vou entender melhor esse edital. Uma prova, por exemplo, muitas vezes aquela prova que realmente é difícil, um filme cult, que não dá para entender. Então a gente também já passou por essas situações. E a pessoa com deficiência intelectual, que muitas vezes não consegue, né, nem ter esse acesso na comunicação na sociedade. Agora, o ativismo é um caminho para dar voz para essa causa? Eu acredito que sim. Existe um lema na ONU, doutor Fernando, que se chama Nada sobre nós sem nós, que foi criado pelas pessoas com deficiência intelectual. O Brasil tem um papel importantíssimo na criação da Repete de novo o lema, porque é provocativo, né? Nada sobre nós sem nós. Ou seja, se a gente está falando de inclusão, na própria confecção de qualquer projeto ou qualquer forma diferente de se entender as coisas, incluir. Perfeito. Por exemplo, esse não é o meu lugar de fala, o lugar do Alex como educador social, é o lugar de estar no lugar que ele está como professor e como é que ele pode pensar em combater o capacitismo do lugar dele. Mas eu não posso falar das vivências de uma pessoa com deficiência, o que ela sente, as dores, que isso não é o meu lugar, é o lugar dela. Então, dentro do Cromossomo 21, a gente coloca ele como protagonista. O protagonista é ele. Eu apenas sou o apoio individualizado, aquele mediador que vou estar ali. Né? Então, a gente tem que entender esses lugares. E o Nada Sobre Nós é um lema da ONU que traz o ativismo como um caminho muito potente, porque nós não temos um país hoje que é definitivamente inclusivo, um mundo que é inclusivo. A gente deseja que isso aconteça, né? Mas para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se perceber capacitista. No momento que eu me percebo que eu sou capacitista e começa essa desconstrução, aí sim eu vou ir para esse caminho do inclusivo. Eu gosto muito de dizer o seguinte, Alex, como é que faz inclusão? Incluindo. Incluindo. Acabou, exatamente. Você tem que pegar e trazer para perto e, de fato, enfim, fazer a mágica acontecer. Bom, depois que já tem um tempo esse projeto, né? O Instituto já existe há algum tempo. Você vê que a inclusão e a independência desses jovens tem mudado, está aumentando? Com certeza. A gente, claro que sabe que nós temos muito caminho a percorrer ainda, mas são 15 anos que eu trabalho com inclusão e eu vejo hoje o discurso social da autonomia de pessoas com deficiência intelectual saindo desse discurso. Realmente os pais, né? Os pais são grandes vítimas do capacitismo, porque os pais,
por superproteção, acabam dando muito amor ou fazendo com que os filhos fiquem nessa redoma, porque eles acham que os filhos não vão ser capazes de se autodeterminar no mundo. Então eles acham que vão correr risco, perigos. E no momento em que eu começo a acreditar mais nesse filho e dar as condições necessárias para ele, ele vai sim conseguir, dentro das condições dele, se autodeterminar. Inclusão, e quando a gente fala de inclusão no caminho da autonomia e independência, a gente tem que pensar no seguinte: a própria palavra autonomia, ela traz como conceito autodomínio próprio, né? Como se eu vou me autodeterminar sozinho no mundo, mas não é assim. Todos nós dependemos um dos outros para sobreviver no mundo. Então, o Dr. Fernando tem autonomia, o Alex tem, mas a gente também depende de outras pessoas. Esse programa que está sendo feito aqui, tem várias pessoas aqui no estúdio para ele acontecer. Então, assim como as pessoas com deficiência intelectual, elas podem sim ter autonomia, mas vão precisar de um auxílio no entorno para que elas possam se desenvolver e ter essa oportunidade. Eu acho que essa é a grande preocupação, não vou falar final, mas a grande preocupação dos pais, quando vai chegando no finzinho da adolescência, a vida adulta vai se aproximando e fica esse questionamento: puxa vida, e se eu vier faltar? E se não tiver um irmão, não tiver um parente, se realmente o meu filho, meu ente querido, tiver que lidar de cara, sem nenhuma superfície de amortecimento, com a sociedade? E a gente percebe que a humanidade precisa evoluir, não tem jeito, o nosso caminho é esse mesmo, né? Apesar de ser difícil, enfim, você está começando a construir uma coisa que é mais trabalhoso no começo, mas lenta e progressivamente isso muda. O que falta para ficar 100% do jeito adequado? Doutor Fernando, você citou o maior medo dos pais. O que vai acontecer quando eu não estiver mais aqui? E esse é o maior medo de todos os pais, principalmente de deficiência intelectual. Como é que meu filho vai conseguir viver sozinho, né? Então, eu acho que por ser vítima do capacitismo, esses pais muitas vezes estão sentados em cima desse medo. E sentar em cima do medo também é um risco muito grande, porque é o risco desse filho nunca conseguir se desenvolver. Então, para quem está nos vendo, para quem está nos assistindo aqui, eu acho que é muito importante a gente se questionar e sair desse capacitismo, dessa superproteção. Porque só assim esses jovens vão conseguir se autodeterminar. E para quem acredita na inclusão social, eu acho que o caminho é esse. O caminho é, de fato, você operar no campo das possibilidades, entendendo que a gente nunca vai conseguir ser 100% inclusivo. Eu acredito, Alex Duarte, que isso é uma utopia, porque existem múltiplas deficiências. Alguém que vai assistir esse programa agora, que tem alguma deficiência, talvez muitos não vão ser beneficiados, porque existem vários tipos de linguagem que estão sendo feitas e trabalhadas hoje para que todo mundo tenha acesso a esse material. Mas a gente não vai conseguir ser 100%. Mas aí a gente não vai ser inclusivo, Alex? Vamos sim, desde que a gente queira. Eu acho que é um passo de cada vez, né? O importante é a gente querer se empenhar em fazer inclusão. E você acha que ainda tem resistência por parte dos pais de soltar? Tem aquele momento que não tem jeito, né? O pai e a mãe precisam soltar, não é empurrar. É soltar. Para que venha acontecer com pessoas com deficiência intelectual. Eu já fui muito advogado do diabo dos pais. Muitos pais sabem que eu ficava, né? Não, tem que deixar que se empodere, deixe sair mais. Mas hoje eu acho que estudando mais e tendo mais convivências com os pais, e eu não sou pai, né? Esse não é o meu lugar. Eu entendo esse lugar também, porque os pais são as maiores vítimas do preconceito e do capacitismo. Porque tem aquela questão da prudência, né, doutor? Sim. Se o meu filho sai e acontece alguma coisa com ele, Sim. de quem é a culpa? Porém, a gente não pode ficar sentado em cima desse medo. Se você sabe que seu filho tem condições, né, e ele passar por esse caminho e aprender esse caminho, ele pode, dentro das suas condições, ter autonomia, né? Sim. Alex, eu não quero fazer spoiler não, mas eu acho que a gente vai fazer. Com a Expedição 21, eu participei, uma honra enorme, fomos premiados, né? Uma coisa, Festival de Gramado, nos Estados Unidos, tudo mais. Mas tem um projeto novo aí que, enfim, exatamente, dá para acontecer. A gente pode falar um pouquinho? Claro, podemos. Então a gente encerra em alta aqui, porque Com assim, certeza. essa é uma preocupação e a gente está aqui conversando sobre capacitismo, a gente está falando aqui sobre empoderamento, estamos falando sobre inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Então, assim, a gente tem que mostrar o que tem de novidade pela frente. Por favor. Doutor, e é uma grande novidade, não é porque a gente está fazendo isso, mas é uma pesquisa que quem vai encabeçar é o doutor Fernando, com a equipe dele, né? A gente quer mostrar de que forma a interação com o meio positivo pode melhorar a cognição de uma pessoa com deficiência intelectual através da autoestima. Então, de 25 a 28 de maio vai acontecer a segunda Expedição 21, que é um projeto que vem sendo desenvolvido há 2 anos. Houve uma seletiva com mais de 500 jovens de todo o Brasil. Desses 500,
21 foram selecionados. Eu estou falando de jovens de diversas condições com síndrome de Down, né, mas que também se atravessam com outras deficiências. Então, o que isso significa? Tem pessoa com síndrome de Down que é surdo, que ao mesmo tempo é preto, é da periferia. Isso é a interseccionalidade, é entender que além de uma deficiência, ele tem outras condições e identidades que o fazem ser essa pessoa diferente. Então, de 25 a 28 de maio, a gente vai estar confinado nessa casa. Sim. O Dr. Fernando é um dos especialistas, um dos mentores que vão estar lá dando aula para esses jovens. E eu tenho certeza que no dia 28, muita coisa bacana vai acontecer na vida deles, também dos pais, que os pais também vão ser confinados dessa vez. Olha, Dr. Fernando, que legal. Os pais também vão aprender a trabalhar sua superproteção. E tem essa pesquisa que comprova e mostra que as pessoas com síndrome de Down, elas podem sim ter autonomia, com certeza. Alex, obrigado, viu? Gente, não é spoiler, mas a gente precisa falar e contar para todo mundo, né, o que está acontecendo. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado, eu. Pessoal, vocês não podem perder, porque depois a gente vai passar através das redes sociais as informações adequadas para você ter acesso a esse conteúdo. E para encontrar o Alex é bem fácil, né? A gente vai deixar aqui as credenciais, enfim, vamos trabalhar. Vamos sim. Vamos fazer acontecer. Agradecemos demais. Acho que o movimento, inclusive, agradece você por ser um especialista e alguém que também está apoiando a causa, né? A gente está falando aqui de mais de 500 mil pessoas com síndrome de Down no Brasil. Se a gente for pensar pessoas com deficiência no mundo, é 1 bilhão de pessoas com deficiência. A cada 7 que nasce, 1 tem deficiência. Doutor Fernando, 50% de nós, depois de uma certa idade, vamos ter algum tipo de deficiência. Então nós temos que tornar esse mundo mais inclusivo para que todo mundo tenha qualidade de vida. É isso aí. Muito obrigado, Alex. Obrigado, doutor. Pessoal, até a próxima.